Primeira pergunta, hein, Assis? Primeira pergunta. Ah, Jesus. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Então, eu acho que eu acho não, né? A Bíblia diz que um problema central, principalmente no fim dos tempos, seria a multiplicação da ciência ou do conhecimento, certo? Então, hoje, essa questão das linhas teológicas, elas mais confundem do que convergem, né? Você não consegue convergir porque as pessoas não conseguem se entender a partir de várias linhas, né? É inclusive engraçado, porque você procura material na internet, você vai ver isso. Você vai ver que existe uma preocupação de quem fala sobre isso de ser politicamente correto com todas as linhas, de medo de ofender alguém. Então, geralmente, os professores falam assim, a linha tal pensa isso, a linha tal pensa aquilo. Só que, assim, não vão existir várias linhas de fim do tempo nos últimos dias, vai existir uma só, certo? Então, eu acho que isso tem um papel central para desviar o caminho de quem quer discernir as estações e os tempos. Mas, assim, como que eu faço, então, se eu não posso ter uma linha? Você pode ter a sua opinião, né? Você começou falando sobre essa questão de não existe resposta errada, né? Eu brinco, falo que existe pergunta mal feita, não existe resposta errada. Mas, assim, graças a Deus, eu e você, nós dois estamos de óculos aqui, tá? Dá para usar como uma analogia. Significa que você tem a sua ótica e eu tenho a minha ótica. Ok? Todo ponto de vista é vista de um ponto, mas o ponto é o mesmo. Por mais que a gente veja de uma ótica diferente, o ponto é o mesmo. Então, não pode ter várias linhas, certo? Pode ter várias respostas ao ponto. Então, para mim, a teologia tem um papel central nessa diversificação do entendimento das profecias. Por quê? As profecias só podem ser entendidas a partir de uma ativação do Espírito, já que Cristo determinou, eu estou indo para enviar o Espírito, e ele vos ensinará todas as coisas. Então, só existe um agente que pode fazer com que a gente tenha um entendimento claro do ponto, que é essa linha. E só existe uma linha, e essa linha é cronológica, certo? Então, não tem muita dificuldade se você se submete ao Espírito. O complicante aí, Fabrício, é que a construção disso é coletiva. Ela não é individual. Eu não tenho toda a verdade, eu não carrego toda a verdade. Então, pode ser que a minha maneira de ver o todo do fim dos tempos é uma parte da realidade, certo? Então, o papel da teologia, a teologia é um estudo sobre Deus. Agora, é difícil estudar sobre Deus, né? Deus é infinito, é eterno. Você não vai ter, por mais que você tenha 1000 vidas, você não vai conseguir, né? Os apóstolos dizem que se fosse dizer tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui, já não daria para escrever livros o suficiente. Agora, se imagina perscrutar o coração de Deus. Então, a teologia, ela é muito falha. Muito falha. Ela pode colaborar para que a gente cresça, para entender um pouquinho de Deus? Pode. Você deve descartar a teologia? Jamais. Agora, usar ela como base para que você entenda o que o Espírito está fazendo é dar um nó na sua cabeça. Porque o que o homem faz não pode, o que o Espírito faz não pode ser entendido pelo homem. Então, e qual que é a solução para isso? Resumindo, aprender como um corpo coletivo, ouvir juntos o que o Pai está falando através do Espírito. Amém. Óbvio, né, que são perguntas que só 5 minutos, 10 minutos não são necessários, não é suficiente. A gente poderia passar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Mas como é para a gente entender qual que é a visão de cada pessoa relacionada a cada assunto, isso já é uma síntese muito boa, né? Existe uma unidade na diversidade.
né? Desde que seja guiado pelo Espírito Santo. O problema é que nós vemos uma divergência na diversidade, não uma convergência, né? E o intuito desse canal é que as pessoas acordem para isso, né? Podemos ir para a segunda? Vamos embora. Vamos embora.